Olá, meus queridos irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma atividade da Ordem Espírita de Sicília de maneira virtual. Dessa vez, nós estamos utilizando a própria sede da instituição como base para que a gente possa fazer os nossos estudos. Para que a gente comece as nossas reflexões, a gente vai fazer a leitura de uma página do livro Agenda Cristã, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito de André Luiz. Conclusões naturais. O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora e depois. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Então, nesse momento, vamos respirar bem fundo, acalmar os nossos corações e dizer assim: bom e amado Mestre Jesus, te agradecemos pelas oportunidades que nós temos de refletir sobre os seus ensinos, sobre os seus ideais, buscando seguir os teus passos, Mestre. Pedimos, Senhor, inspiração para que nós consigamos auxiliar sempre e assim buscar o Cristo que há dentro de nós, esse sentimento positivo de amor, de caridade, de assistência a todas as pessoas à nossa volta, esse sentimento que tu despertaste na humanidade, Senhor. Que nós possamos seguir nos teus propósitos firmes e que nós possamos reconhecer as bênçãos e alegrias que temos recebido. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre, e assim seja. Hoje nós vamos falar sobre um tema peculiar. É um tema muito interessante, porque faz com que a gente reflita sobre a nossa mente, sobre o potencial extraordinário que a nossa mente possui. Porque, como nós viemos dizendo ao longo das últimas semanas, assim como os outros diversos companheiros que deram palestras aqui na instituição, nós acabamos compreendendo que nós somos espíritos, ou seja, esse corpo é apenas uma vestimenta para que a gente consiga passar por determinadas experiências, ter certos aprendizados e assim a gente progredir moralmente, intelectualmente, para que a gente consiga lidar melhor com o nosso próximo, para que a gente consiga descobrir cada vez mais as nossas potencialidades e ir abandonando cada vez mais as nossas mazelas morais. Pois bem, se esse corpo é uma veste, a gente precisa compreender que a nossa mente ela está entrelaçada com a nossa verdadeira natureza espiritual. Então, se nós somos espíritos, a nossa mente física faz com que a gente consiga transmitir as sensações, os desejos, os anseios, os sentimentos que nós, espíritos, temos. E isso, é claro, é transmitido diretamente para o corpo físico através da mente. E de que, na verdade, o nosso corpo físico, ele é realmente uma pequena veste singela, frágil, complicada, mas que é a ferramenta essencial para que a gente consiga ter sensações e percepções, sentimentos, ideias dentro da matéria, dentro desse mundo material. Por quê?
a espiritualidade, o mundo espiritual, é um mundo que, embora tenha muitas relações de contato com o mundo material, são mundos completamente adversos. Afinal, é necessário que a gente perceba que nós pré-existimos ao nosso corpo físico e continuaremos a existir após a morte do corpo físico. Mas aí fica algo na nossa cabeça. Se nós vamos continuar existindo, apesar do que acontece com o corpo físico, o que nós sentimos na espiritualidade? Quando nós acordamos do outro lado da vida, o que nós percebemos? Os espíritos sentem dor, os espíritos sentem fome, frio, sede, cansaço. O que será que acontece com eles? Para que a gente consiga responder essa questão, a gente não precisa ir muito longe. Se a gente analisar a própria materialidade da vida, a gente vai conseguir perceber casos muito peculiares. Por exemplo, existem muitas pessoas que, após perderem um membro, como por exemplo um braço ou uma perna, após esses membros terem sido amputados, ou seja, eles passaram um longo período da vida deles utilizando aquele membro e, por uma situação complicada de doença ou um acidente, eles acabam perdendo aquele membro, materialmente falando, porque para a mente, para o cérebro, que está diretamente ligado às sensações dos espíritos, então aquele indivíduo que perdeu o seu membro, na verdade, ele continua com sensações e percepções como se tivesse com aquele membro, o que as pessoas chamam de membro fantasma, não é? Eles continuam sentindo, e aí sente uma coceira no braço, por exemplo, de um braço que não está mais ali. Ou sentem cãibra na perna, sendo que a perna não existe mais, não no sentido físico. Porque a mente guardou as memórias daquele membro que existia. E o que acontece? Eles acabam ainda sentindo as dores, as angústias, enfim, as situações complicadas que envolvem aquele membro que já foi amputado. Porque, espiritualmente falando, aquele membro, por conta da mente, por conta do que o espírito sente e pensa, aquele membro ainda existe. Se a gente parar para analisar, a gente vai conseguir perceber que nós somos quase como camadas. Não que nós estamos com pedaços uns dentro dos outros, mas a gente consegue pensar no seguinte, que esse corpo físico ele está ligado a um espírito, mas é preciso que haja um intermediário entre eles. Então, entre o corpo físico e o espírito, existe o que a gente chama de corpo espiritual, ou perispírito. Normalmente, quando as pessoas dizem assim, eu vi um fantasma, ou eu vi um espírito, ela manifestando a sua mediunidade, o que ela vê, na verdade, não é um espírito, porque o espírito, ele é consciência pura, ele é experiência, ele é vivência pura, armazenada de alguma maneira que a gente não compreende. Se nós pudéssemos visualizar o que seria um espírito, ele pareceria com um facho de luz tão translúcido e tão luminoso que a gente não conseguiria enxergar muito bem a sua forma, se é que ele tem alguma. Então, para que ele haja sobre a matéria, ele precisa de um intermediário. Então, existe o chamado perispírito ou corpo espiritual. E é isso o que as pessoas veem quando elas dizem que viram um espírito. Pois bem, se a gente analisar a ideia do membro fantasma, a gente vai perceber
que o que acontece é que o corpo espiritual deste indivíduo ainda mantém, por conta da sua consciência, das suas experiências, das suas memórias, porque sua mente está arraigada à ideia de que aquele membro ainda existe, então o seu corpo espiritual ainda não se moldou à ideia de que aquele membro não existe mais, o que vai fazer com que ele ainda tenha as sensações que envolvem aquela parte do seu corpo que já não está mais ali. Então, o nosso corpo espiritual, ele tem uma capacidade incrível de se moldar conforme as nossas sensações, conforme os nossos desejos, as nossas ideias, conforme o que a gente imagina, sente e pensa. Então, é muito interessante a gente analisar isso, porque a gente consegue compreender como é a nossa trajetória na espiritualidade. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 6, Kardec faz, junto, é claro, da espiritualidade maior, ele constrói a ideia do ensaio teórico da sensação e percepção dos espíritos. E lá ele diz o seguinte: o corpo é um instrumento da dor. Se não é causa primária desta, é pelo menos causa imediata. A alma tem a percepção da dor. A alma, aqui nós compreendemos como um espírito que está habitando, está relacionado, ligado a um corpo físico. Ou seja, um indivíduo que está encarnado, está vestindo um corpo. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. É fácil a gente pensar nisso se a gente simplesmente trazer a ideia de que o corpo físico não existe mais. A partir do momento em que nós desencarnamos, ou seja, o nosso corpo físico, a nossa veste, se desprende do laço que une a alma ao corpo, não há ação física. Então, os espíritos continuam sentindo as suas dores, as suas emoções, as suas sensações, se eles ainda estiverem presos, arraigados a esse corpo, a qual eles não estão mais ligados, não, pelo menos diretamente. De fato, nem o frio, nem o calor, continua Kardec, são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora, ou seja, a gente tem a sensação de que vai acontecer um mal físico, e aí a gente já sente aquela dor imediata, quando na verdade nós não tivemos aquela dor. Imagine que uma pessoa vai tentar te espetar com uma agulha e ela chega tão perto que você chega a gritar de dor. Você sente a agulha penetrar na sua pele, mas isso não acontece porque ele não chega a fazer isso. E nós temos essa percepção e essa sensação. Não havemos até causar a morte. Toda a gente sabe, aqui o exemplo que a gente citou, que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor do membro que lhes falta. Certo que não está aí a sede, ou seja, o ponto, de partida da dor. O que há é apenas o cérebro que guardou essa impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento dos espíritos após a morte. Com isso, a gente não quer assustar vocês, nós não queremos dizer que assim que nós desencarnarmos, o que vai acontecer é que a gente vai continuar tendo as mesmas sensações e ideias e as mesmas dores. Então, imagine um indivíduo que passa por uma situação de dor complicada e acaba desencarnando. É preciso que a gente lembre de duas coisas. A primeira, o nível de desprendimento que nós temos da matéria. De acordo com o desprendimento que nós tivermos das coisas materiais, nós vamos lidar muito bem com essa situação do desencarne.
com essa sensação de que nós estamos nos desprendendo do corpo físico. Uma outra ideia é justamente a de que, se nós não estamos mais ligados à matéria, não estamos mais ligados à parte física, não há por que a gente se desesperar. Então, de acordo com a percepção que nós temos da nossa morte, nós vamos lidar com isso de uma maneira diferente. E é claro, isso também depende do estágio de evolução em que nós nos encontramos. À medida que nós vamos nos esclarecendo sobre as situações que envolvem a vida espiritual, nós podemos lidar com isso de uma maneira mais tranquila. De fato, há espíritos que, quando desencarnam, ou seja, estão como almas ligadas a um corpo, quando desencarnam, esse desenlace é feito de uma maneira super tranquila, calma, serena. É por isso que muitas vezes nós dizemos que não há perturbação no desenlace. Por quê? Porque eles já não estão apegados à matéria. Eles já não estão desejosos, sequiosos por ter as sensações prazerosas que a matéria causa. Ou não estão mais interligados àquelas sensações de dor que o corpo físico traz. Então isso se torna muito mais fácil para eles. E é isso que nós estamos trazendo para vocês. Se o perispírito é o laço que mantém a matéria ao corpo físico, é preciso que a gente entenda que esse perispírito ele pode se moldar e não necessariamente ele precisa sentir o mesmo que o corpo físico sente. Se dentro da ideia de que nós estamos encarnados, isso já se dá muito facilmente quando a gente pensa naqueles indivíduos que treinam bastante a sua mente para que consigam passar, por exemplo, por um território onde tem muito fogo, onde tem pedras incandescentes, ou aqueles indivíduos que conseguem deitar em camas de pregos, né? Ou que não sentem dor quando acertam um bloco de gelo, por exemplo. Tudo isso envolve um treinamento mental e, é claro, um esforço físico também, porque eles estão utilizando o corpo físico. Mas esse treinamento mental nos auxilia bastante a não ter a percepção da dor. Então, o que os espíritos sentem é uma sensação criada pela mente, uma sensação criada pela percepção que o espírito teve até o presente momento, antes do desencarne. E por isso essa sensação pode ser dolorosa. Quantas pessoas nós não conhecemos que não se preparam para o momento da morte? Quantas pessoas não se perguntam o que vai acontecer após a estada, o pequeno momento em que eles vivem essa existência terrena? Muitas pessoas vivem como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse uma vida após essa. E esse é o problema, porque esse desenlace, no momento do desencarne, ele pode ser complicado sim, se a gente ainda estiver tão arraigado à matéria. E nós estamos falando aqui da construção materialista da vida. A doutrina espírita nos esclarece que nós não devemos buscar essa visão materialista. A matéria está aqui para que nós utilizemos como instrumento para que a gente progrida, para que a gente evolua. Então, nada mais natural que a gente não se prenda a isso. É claro que a matéria nos causa prazer, nos traz conforto, nos traz muitas coisas positivas, mas nós não devemos e não podemos nos apegar a essas questões materiais. Mas o mais interessante é analisar quando nós buscamos esse desprendimento, porque nós alcançamos esses espíritos superiores que nós dizemos, que nós aqui comentamos. Nós conseguimos, ao longo de determinado tempo, ir nos desapegando para que a gente consiga viver a verdadeira vida. Jesus já nos mostrou que a verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é a espiritual.
Então, que a gente busque a vida espiritual verdadeiramente. Quando a gente analisa a maneira como os espíritos superiores lidam com a matéria, é de uma maneira muito diversa da nossa. Kardec e a espiritualidade superior explicam para a gente um pouquinho sobre isso, quando eles dizem o seguinte: desde que o perispírito se desprenda completamente da matéria, essas sensações agradáveis ou desagradáveis, materialmente falando, elas deixam de ser percebidas pelo espírito. Então, ele deixa de ter determinadas sensações, mas outras sensações e percepções acabam atingindo esse espírito superior, porque eles estão em um outro patamar de evolução. Então, o som dos instrumentos musicais, o perfume das flores, essas sensações elas acabam sendo muito mais íntimas e muito mais sentimentais do que necessariamente físicas, de um encanto, como diz a espiritualidade, de um encanto indefinível, das quais ideia alguma a gente consegue formar, porque é como se nós estivéssemos como cegos de nascença diante da luz. A gente não sabe exatamente como é a luz do sol, como é o canto dos pássaros, como é a brisa suave, olhada sob um prisma espiritual. Nós estamos acostumados a ter sensações relacionadas à realidade da matéria. Por quê? Entre os espíritos é óbvio que há visão, audição, tato e paladar, mas não exatamente como nós. Então, eles não conseguem informar exatamente como é a sensação quando eles estão nesse outro patamar de evolução. Porque a nossa linguagem ainda é muito difícil de explicar exatamente isso. Exatamente essas sensações e percepções positivas que a espiritualidade amiga tem. Por isso que, embora esses espíritos superiores não tenham mais acesso às sensações e percepções materiais, puramente materiais, eles têm acesso a outras sensações que envolvem a vida espiritual. E assim acontece conosco se nós formos nos desapegando aos pouquinhos. A gente lembra do nosso companheiro André Luiz, o próprio, cuja página de abertura nós lemos, quando ele descreve o seu desencarne no livro Nosso Lar. Inclusive no filme, eles conseguem passar muito bem essa ideia. Ele vai parar em um lugar que está exatamente condizente ao pensamento dele e às ideias que ele tem. Então ele passa muito tempo com fome, com sede, com frio, mas essas sensações não são reais, porque ele já não está preso à matéria. Então ele já havia desencarnado, ou pelo menos ele já havia morrido, mas as sensações que ele tinha ainda estavam entrelaçadas à ideia da matéria. Então ele precisou de um processo muito longo em que ele recorreu diversas vezes à oração, por mais que ele naquela época ainda não soubesse muito bem como poderia fazer uma oração, mas ele recorreu à oração para que ele tivesse assistência da espiritualidade, dessa espiritualidade superior que nós estamos comentando. E não é que a espiritualidade não estivesse disposta a auxiliá-lo, mas ele ainda não estava preparado, justamente por ter se aprisionado na matéria. Então, o que nós precisamos fazer é nos desmaterializar. Então, fica esse convite a vocês. A gente vai encontrar, dentro de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem muito interessante de uma rainha francesa, citando que o reino dos céus, ele realmente não está ligado às questões materiais. Ela, que acreditava que tinha uma posição
superior aos demais, justamente por ter sangue nobre, justamente por andar na alta corte, por utilizar vestidos caros, por utilizar joias caras, por ter prestígio. Ela acreditou que isso aconteceria também na espiritualidade. E quando ela chegou do outro lado da vida, ela percebeu que estava completamente empobrecida, não de riquezas materiais, mas sim de riquezas morais, que poderiam fazer com que ela lidasse de uma maneira muito melhor com o seu desencarne, com o seu desenlace. Então, na espiritualidade, ela precisou de um processo até que ela pudesse acordar. Eu peço a todos vocês, e é claro, também rogo à espiritualidade que me ajude nisso, para que a gente consiga fazer esse processo de desmaterialização da nossa vida terrena e que a gente consiga alcançar cada vez mais as verdades espirituais. Então, que Jesus nos abençoe e nos auxilie, hoje e sempre. Vamos, então, pedir a assistência da espiritualidade amiga, que nos abençoe, nos acolha e que também auxilie os nossos irmãos desencarnados, aqueles que acabaram de morrer e que se encontram nesse processo de transformação e de percepção de que eles se encontram na verdadeira vida. Que eles possam ser acolhidos, amparados e que eles consigam perceber o quão necessário é alcançar as riquezas espirituais, alcançar as potencialidades morais que nós carregamos dentro de nós. Que nós possamos seguir nos bons caminhos, aprendendo, amparando e sendo amparados sempre. E que nós possamos perceber que Jesus é realmente o maior mestre de todos, aquele que foi capaz de nos mostrar o verdadeiro caminho. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.